Amém. Irmãos, o título dessa mensagem de hoje é O Chamado de Deus. Nós, se você perceber, nós estamos o tempo todo nos pequenos grupos, de forma direta e indireta nas nossas reuniões. Nós estamos falando sobre essa voz do Senhor, sobre a minha e sobre a sua vida. Nós estamos falando o porquê de nós estarmos aqui, de nós existirmos. A Ele seja essa adoração de vida. O tempo todo nós temos falado, e a verdade é que muitos de nós já sabemos disso, poucos de nós não. Mas mesmo nós que fazemos parte desse contexto igreja, muitas são as vezes que nós continuamos deixando que essa voz passe pelos nossos ouvidos. E naquele ponto que nós precisamos nos aprofundar, e naquele ponto que nós precisamos renunciar, e naquele ponto que nós precisamos nos mover em direção a Ele, continua passando ao longo dos anos. Nós vamos assim vivendo. E nós, na noite de hoje, falando sobre esse profeta, grande profeta Jeremias, alguns teólogos entendem esse nome, não é específico, não é algo que é específico, mas entendem como o Senhor que estabelece, ou o Senhor que exalta, o Senhor que arremessa, que impulsiona. Certamente, se essa graça te alcançou, ela está te impulsionando a viver algo que vem da parte do Senhor. Ela não te alcançou, olha para aqui, irmão, para mim, em nome de Jesus. Ela não te alcançou para você apenas ou ficar ouvindo sobre ela aí nessa cadeira, mas ela te alcançou. E você sabe, nós falamos aqui desse salmo há uns tempos atrás. Se não fosse o Senhor que me guardou diante dos meus inimigos, se não fosse o Senhor que te guardou em tantas ocasiões, irmão, que te livrou de você mesmo e de pensamentos seus mesmos, que te levavam a precipícios, a sucumbir. Se não fosse o Senhor, Ele foi lá com uma destra forte, nos arrancou dessa condição e nos trouxe até aqui, limpos, que nós vamos celebrar aqui hoje, salvos, sarados pela sua graça, mas para um propósito. Qual, pastor? Você é nação santa, você é filho, você é igreja dele nessa terra. Você faz parte do que Pedro chama das pedras vivas que estão construindo e continuando a palavra da redenção e de salvação através de você. Sim, existe um chamado. Deus que estabelece, e Deus estabeleceu algo sobre você, irmão. Ainda que às vezes nós corramos disso lá no fundinho, quando a gente está lá no secreto do nosso quarto, quando a gente está dirigindo com a cabeça ali, a mente voando, quando a gente se pega parado, quando a gente cai em si, lá no fundinho, a gente volta aqui para dentro do nosso íntimo, do nosso coração, e a gente vê o que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Às vezes a gente corre de estar lá no restaurante Graça. A gente corre de estar ali nessa obra. Às vezes a gente corre de estar aqui tocando o teclado, de estar ali recepcionando os irmãos, de estar lá no nosso trabalho sendo a grande referência, carta viva desse evangelho. Às vezes a gente corre de estar aqui pregando. Às vezes a gente corre, mas lá no fundinho você sabe o que Ele estabeleceu sobre você. Você sabe o que Ele estabeleceu sobre a sua vida. E tem dois aspectos aqui nesse livro sobre a personalidade desse profeta. O livro, ele apresenta o quadro de um homem com profundas lutas interiores. Ninguém falou mais, só ele, Paulo. Tanto quanto essas lutas internas, e se expôs tanto no seu escrito e também para o Senhor, atormentado pelo complexo de inferioridade, depressão, dúvidas na sua mente, falta de esperança.
é um desses aspectos. O outro é que as suas profecias e narrativas sobre a sua vida, elas vão revelar a sua também profunda devoção ao Senhor. Obediência à palavra que chegou até ele. Sua pregação, ela nunca foi popular. Não, por quê? Porque ele confrontava o pecado. Porque ele confrontou a idolatria do povo. E ele sabia que não seria fácil. Ele encontrou muita resistência, irmão, pelas profecias e pela palavra que Deus colocou na boca dele. Porque era o contrário do que os irmãos queriam ouvir, do que o povo queria ouvir, principalmente do que os governantes queriam ouvir. E muitas foram as vezes que ele sofreu troncos, duras punições, cadeias. Muitas foram as vezes. Mas um outro aspecto é que, mesmo assim, esse profeta, ele continua de forma ousada a anunciar o que Deus estabeleceu sobre ele. Ele continua progredindo sobre todas essas maiores dificuldades, sobre a palavra que alcançou o coração dele, a boca dele. Ele continuou. Um grande profeta de Deus que teve, irmãos, lutas extremas, psicológicas, físicas, espirituais, muito maiores do que as minhas e as suas. Como é que você pode julgar isso, pastor? Nós enfrentamos tudo isso também, irmão. Mas imagina alguém que desde antes de nascer estava separado por Deus para confrontar todo um povo que era chamado pelo nome dele, para estar no meio de guerras, da onde eles seriam subjugados, iriam levados cativos para a Babilônia, seriam levados cativos para a Babilônia, e ele no meio ali, intervindo, guerras, intervindo e falando em algo que iria acontecer só daqui a algum tempo, e ser tirado como nada, como louco. Será que não é maior? Um homem que enfrentou sim essas extremas guerras psicológicas, e muitas das vezes a mente falhou, e tem esses relatos aqui também, extremas guerras físicas, extremas guerras espirituais. Só que naquilo que Deus estabeleceu sobre ele, sobre aquilo que Deus o chamou, Deus também o fortaleceu a continuar, protegeu a sua vida e fez valer cada uma da sua palavra, porque é assim que Deus é. Essa é a fidelidade para com os dele, de quem ele levanta, sobre quem ele chama. E eu sei que Deus tem te chamado, irmão, a algo mais. E às vezes, como ele, são muitos os medos que nos impedem de dar esse passo a mais, que nós duvidamos de nós mesmos, ou se não até da palavra do próprio Deus. Mas é Ele que está dizendo, mostrando nesse livro: aquele que eu chamei, eu também o protegi. Aquele que eu levantei e estabeleci, eu também estava com ele nas piores dificuldades. Eu fiz ele prevalecer, continuar, e toda a palavra que foi profetizada, assim foi feito no meu nome. É sobre a vida desse profeta, um homem que foi a voz de vida, a voz de salvação, em meio a um contexto, a um cenário de total distração, imoralidade, pecado, num cenário de quebra de aliança com Deus. Ele era esse homem, a voz de uma direção de vida, a voz de uma direção de salvação. Um homem que dedicou toda a sua vida adulta ao ministério profético, e o seu trabalho durou aí por cerca de 4 décadas, 40 anos. Era Jeremias. Mas pastor, como que tudo isso começou? Vamos à palavra.
Jeremias, capítulo 1. Acompanhe comigo. Perdão, capítulo 1. Vamos no verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aqui não é que Jeremias fosse forçado por Deus a um certo curso de vida, mas porque Deus, na sua presciência, irmão, ele conheceu qual era a classe de homem desse homem chamado Jeremias, quem realmente ele era. Se você for lá em Efésios capítulo 1, se não me engano, verso 4, ele nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Às vezes nós temos um problema e colocamos um argumento, tem um argumento básico. Não para não, irmão, você está junto comigo. Você está aí, é Davi na harpa. E tem, lá nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo. Às vezes a gente tem um argumento básico, irmão, para não atendermos esse chamado, dizendo: você sabe, né, irmão, a carne ela é pecaminosa. Na verdade, é aquela referência adâmica que a gente tem. Vocês já escutaram isso? Amém ou não amém? Então, isso é um argumento bom para a nossa preguiça. Isso é um argumento bom para não darmos esse passo mais profundo, para cedermos a nossa carne. É um argumento muito bom. Só que quando você vê esses versos, você vai perceber que Deus te elegeu desde antes dessa herança adâmica. Então, se você pode até pensar que essa herança é o que faz isso, minha carne é assim, esse papo todo que a gente já ouviu. Agora eu quero te lembrar que a sua origem é o céu, a sua origem é a santidade, a sua origem, antes de tudo isso, está no Senhor. Antes de tudo. Isso vai fazer cair parte dos nossos argumentos. E ele vai te falar: eu te santifiquei. Isso aqui se refere ao chamado de Jeremias. Isso aqui se refere que ele tinha sido preparado para esse uso em específico. Em particular, eu te chamei para isso, te separei para isso. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Deus te separou para algo, irmão. Deus te separou para algo. Jeremias foi esse o propósito. Deus te separou para algo que eleve o nome dele através da sua vida. Eu te santifiquei, eu te preparei. Nós, na verdade, irmão, nós estarmos aqui, só de nós estarmos aqui, foi porque assim Deus o fez. Se você reparar, João, abre aí pra gente João 6, 44, se não me engano, coloca aí. Se não for, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe quem está falando isso? Quem está falando isso? Jesus. Ele está falando: ninguém pode vir a mim se não for o Pai. Olha o cuidado de Deus, Pai, com a sua vida. Deus te atraiu à presença de Jesus. Ele te levou, te fez enxergar o quão valioso é esse sangue que foi derramado na cruz em favor de mim e de você. Deus, lá em toda a sua glória e majestade, Rogério, olhou para você e falou: eu vou levar o Rogério a Jesus. Eu vou levar, sim, a Jerusa a Jesus. Ela pode estar cega nesse momento, ele pode estar cego nesse momento. Cai as escamas dos olhos, pronto. O arrependimento vai chegar a esse coração. Eu vou fazer ele enxergar Jesus de uma forma diferente. Eu estou conduzindo ele a essa presença. E essa condução tem um significado e existe um porquê. Tem um chamado, algo que ele te separou e santificou para você, estabelecido sobre a sua vida, e tem hora que não dá mais para fugir disso. E eu te digo, eu tentei, e muitos aqui eu sei também que tentaram de todas as formas,
mas tem uma hora que não dá mais, cara. É como Paulo falou, olha, é um amor que me constrange. Eu queria tanto viver a minha vida, eu queria tanto fazer do meu jeito, eu queria tanto não estar envolvido com isso, mas esse amor me constrange de uma tal forma que eu não consigo fazer nada que agora fira esse amor, que vai escandalizar esse amor. Eu só consigo andar dentro em gratidão a esse amor, de um caminho de gratidão a esse amor. É um amor que me constrange e faz com que eu não dê mais as costas às palavras do Senhor que tem me alcançado, que em misericórdia e graça Ele tem feito chegar até mim. Deus te escolheu também, Deus te chamou também, Deus te designou para algo também. Jeremias foi o profeta das nações. E você? Talvez você não seja o profeta das nações, mas é a pessoa que vai mudar a realidade da sua casa, da sua família. Talvez você não seja a pessoa que vai ganhar milhões de pessoas, tem um chamado para o mundo inteiro, mas talvez o seu chamado ganhe um John Wesley da vida. Porque a gente só para, ainda mais no dia de hoje, irmão. No dia de hoje tudo é macro, né? O que não é macro não é de Deus. O que não é macro não está sendo abençoado. O que não é macro não está... Irmão, nós desenvolvemos o nosso chamado nas condições e nas formas mais simples que existem. Por exemplo, dentro da nossa casa, pregando dentro da nossa casa, praticando o evangelho dentro da nossa casa, com os nossos. Lá aonde tem uma repartição que trabalha você e mais uma pessoa, e aquela pessoa todos os dias começa a ver na sua vida o quanto vale a pena ser fiel ao Senhor. Ela começa a ver a sua renúncia, e aquela renúncia começa a constranger também em amor, pelo mesmo amor que você foi alcançado. Diga aí, eu fui chamado. Não, desse jeito você não, nem soprado. Diga, eu fui chamado, separado para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida. Aleluia. Pode ter certeza disso. Você foi chamado. Não vire as costas, irmão. Não vire as costas para o que Ele te chamou. Ainda que você ache que perto de uma outra comparação que eu faço, isso é tão pouco, mas é a medida que Ele te deu. Então não ande nem menos e nem mais na medida que Ele te deu. Faça o que Ele estabeleceu sobre você. Ainda que você tenha desanimado, ainda que você esteja desencorajado, irmão, que você tenha se afastado desse plano original, Filipenses 1:6 vai dizer: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Porque eu creio, irmão. Eu vim aqui com meu coração transbordando, crendo nisso, naquele que nos remiu. Hoje estamos celebrando isso. Aquele que nos salvou, aquela graça que nos alcançou, também é a graça capacitadora que nos faz continuar num propósito que é dele, para aquilo que ele nos chamou. É o mesmo que nos leva nessa condição. Quem está comigo aí, diga amém. Verso 6, vai lá, acompanha comigo. Verso 6 vai dizer: então, você percebe aí que a palavra veio do Senhor até ele, né, antes que ele fosse formado no ventre da mãe. E verso 6 vai dizer: então lhes disse eu, ele, Jeremias, falando: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. E aqui é mais ou menos aí, ele tinha, né, os estudiosos dizem 24 anos, 25 anos, também não é um adolescente.
Mas ele está dizendo mesmo assim que, olha, no passo de uma criança, assim como aconteceu com Moisés, ele alegou diante de Deus, diante do chamado de Deus, da direção que Deus deu para a vida dele, ele alega para Deus uma incapacidade de viver os planos de Deus. Será que isso já aconteceu comigo, com você? Deus usando profetas, Deus falando no silêncio, no secreto do nosso quarto, Deus falando através de louvores, Deus falando através de mensagens, Deus falando, e nós do outro lado usando argumentos da nossa incapacidade. Não, eu acho que isso não é para mim, Senhor. Eu acho que isso não tem como viver planos. Talvez esses sejam muito grandiosos. Talvez eu não consiga essa renúncia. Talvez eu não consiga ir tão profundo. Vamos lá em Êxodo, abre aí comigo. Olha o que Moisés falou, Êxodo 3. Abre aí comigo, Êxodo 3. E eu já vou ver aqui. No verso, olha aí, 10. Êxodo 3, verso 10. Acontece com Moisés exatamente o que está acontecendo com Jeremias aqui. Ele vai dizer assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus aqui, irmão, olha aqui para mim. Ele estava atendendo o clamor do povo. E quando Deus escutou o clamor do povo, Ele está agora falando com Moisés, levantando Moisés para ser uma resposta dele para o povo. Olha aqui para mim. Olha aqui, em nome de Jesus. Toda a palavra de Deus que tem chegado até você para te levantar em algo que muitas vezes a gente vai argumentar e vai ficar fugindo, Deus está fazendo de você uma resposta de oração de muitas outras famílias, pessoas, gerações. E a gente fica torcendo, a gente fica aqui orando, a gente fica clamando: Senhor, alcança aquela pessoa, alcança aquela nação. E Deus está falando assim: ei filho, eu quero fazer de você essa resposta. Eu quero que você se posicione, porque isso que você está me pedindo para que seja feito através de outra pessoa, não, eu quero usar exatamente você. Eu quero fazer exatamente através de você, para aquele bairro, para aquela casa, para aquele país. É através de você. E ele está falando isso aqui com Moisés. Aí Moisés vai responder assim: então disse Moisés, verso 11, ele disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aí Deus vai falar algo dele, que eu creio aqui que Deus está falando para algumas pessoas na noite de hoje também. Às vezes você está falando a mesma coisa. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu para falar da sua palavra? Quem sou eu para estar lá naquela fila? Quem sou eu para entrar em guerras que são espirituais? Quem sou eu para estar, olha o desafio do Léo e da Joyce, liderando uma célula? Quem sou eu, Deus? Aí Deus vai dizer assim, Deus respondeu no verso 12: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ei, se uma palavra de Deus te alcançou, direcionou e te chamou para algo, irmão, você está mais seguro do que em qualquer outro lugar, porque é Ele que está com você. Oh! Aí ele fala isso para Moisés e está resolvido. Moisés vai lá e começa então o chamado dele, amém? Não, porque Moisés é igual a gente. Alguém vem, Deus usa alguém e fala algo que é tão claro para mim e para a sua vida. Aí a gente argumenta. Aí Deus fala assim: mas não precisa ter medo, porque eu vou estar contigo. Aí Moisés, no verso 10 do capítulo 4, ele vai dizer assim: disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente,
nem outrora, nem depois que falasses a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Irmão, igual a mim e você, a gente continua dando as nossas respostas para a nossa preguiça, para o nosso medo. A gente continua falando com Deus, mas não vai dar, Senhor. Eu acho que eu não sou capaz. Acho que é uma tarefa pesada demais. Aí o Senhor, que é rico em misericórdia, ele vai responder assim: quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Agora está resolvido, não está, irmão? Não. Moisés ainda vai responder assim: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Deixa só as irmãs que estão lá na cozinha na parte da manhã, deixa só o Júlio, o Léo e o Douglas ali servindo, deixa só aquele recepcionando os obreiros, deixa só aquela irmã fazendo aquele retiro, deixa só aquele jovem lá no colisão, deixa só aquela pessoa cantando, deixa só aquele pregando, deixa só aquele ser essa referência por onde quer que ele ande nas ruas. Envia outro, Senhor, menos a mim. Eu sei que eu sou muito limitado para isso. Eu até entendo, compreendo tudo que o Senhor está falando, mas eu sou muito limitado para isso. Aí, agora, Deus não falou: olha, eu sou contigo e tal. O que a Bíblia vai dizer é que se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E pior, irmão, o pior, se o melhor lugar para se estar é no direcionamento que ele deu, se o melhor lugar é esse, o pior lugar para se estar é aonde recai a ira dele, porque dessa ninguém pode nos livrar. Daquele parente chato, daquele cara chato no trabalho, do próprio Satanás, Deus te livra. Agora, quem vai te livrar de um Deus irado? Ninguém pode te livrar. Aí vai dizer que se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Ele diz: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Ele vai falar por ti aos povos, e ele te será por boca, e tu lhe serás por mim, por Deus. Olha aqui, eu não sei quais foram os argumentos que você usou até hoje, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: se inclina ao que Ele tem estabelecido sobre a sua vida, e você será voz dele, por Ele. Todo o tempo de engano, todo o tempo de distração já passou sobre a sua vida. Você não veio num culto aleatoriamente. O Espírito Santo te conduziu à palavra da noite de hoje, e isso não é em vão. Não é em vão. Você crê nisso? Dá um amém bem alto para eu saber que você está aí, irmão. Amém? Volta lá. Aconteceu com ele a mesma coisa que está acontecendo aqui com Jeremias, e a mesma coisa também que aconteceu com Jonas. Abre aí, Gabi, Jonas 1, do verso 1 ao verso 4. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para... Não, diga bem alto. Jonas se levantou para... da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se.
Muitas pessoas chegou ao estado, irmão, ao ponto do navio quebrar. E ainda assim, insistia em ir para Tarsis, quando era para ir para Nínive. Tem um pregador antigo que até diz, né? Às vezes a gente está tão cego, fugindo do que Deus nos chamou, que a gente até paga para ir para outro lugar. A gente gasta até dinheiro para correr da presença dele, para fugir do que nós sabemos que recai sobre as nossas vidas. E quão grandioso é isso, irmão. Só que às vezes a gente não quer entrar nessa luta, porque um pouquinho de nós vai ter que morrer, vai ter que diminuir, para que Jesus cresça dentro de nós. E a gente quer fugir dessas batalhas, mas é uma decisão inteligente, quando na verdade Davi falou: olha, eu queria ir no mais alto monte, o Senhor estava lá. No mais profundo vale eu fui lá e o Senhor estava lá também. E é assim, irmão. E às vezes nós estamos vivendo isso aqui dentro. Parece que é algo só para quem não conhece Jesus. Não, às vezes a gente vive isso dentro da igreja, irmão. Dentro da igreja nós estamos fugindo exatamente. Quem está olhando daqui, às vezes eu estou te vendo e falando: poxa, esse irmão, que bênção. Olha como ele se move, o que acontece. Mas dentro dele, ele sabe a medida dele no Senhor, e ele sabe que ele não está nem na metade ainda do que ele realmente deveria estar, porque a palavra de Deus o alcançou. Ele também estava fugindo assim como Jeremias. O mesmo está acontecendo com ele aqui no verso 7. E Deus vai dar uma resposta, assim como fez com Moisés, assim como fez com Jonas. Ele vai dar uma resposta imediata a Jeremias. Assim que Deus chama Jeremias, me chama. Assim que ele te chama, a nossa carne, ela logo faz um convite a nós nos retirarmos. Já percebeu isso? Não, se retira desse lugar, se retira dessa palavra, se retira dessa direção. A nossa carne logo faz um convite ali, e ela coloca: não, mas eu sou pesado de língua. Não, mas eu vou lá, Nínive, você já viu como é que é aquele povo? Você já viu como eles são severos, ruins? E eu falar o contrário do que eles querem? Não, eu não vou lá não. A nossa carne logo faz um convite que vai aproveitar o medo que existe dentro de mim e de você, de forma profunda, sermos estabelecidos naquilo que o Senhor colocou sobre nós. O medo é uma dessas saídas, ou do que impede de nós prosseguirmos. A outra qual é? A preguiça. Às vezes, não, manda outro no meu lugar, porque na verdade a gente tem preguiça. Que Deus quebre aqui, irmão, em nome de Jesus, todo medo e toda preguiça que impede você de se firmar e se estabelecer no que Ele decretou e te separou para que você fosse nele, para a glória dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem ser as nossas escolhas carnais, optar pelo pecado. Pode ser por algumas decepções que nós passamos com cônjuges, aonde a pessoa era uma no culto e a outra. No culto era aquela palavra mansa, em casa só Jesus, né? Trovões e trovões, agressões verbais, físicas. E aí às vezes a pessoa se decepcionou e confundiu aquela pessoa com a palavra que Deus liberou. Seja fora desse lugar. Às vezes pessoas que se decepcionaram com liderança, com pastores, com líderes, e confundiram a palavra que está sobre ela, ao qual essa pessoa, no erro dela, não tem parte daquilo que Deus estabeleceu sobre você. E você continua além do erro de outras pessoas. Mas às vezes nós, na decepção, nós nos ferimos e paramos isso. Ou retrocedemos
do ponto onde nós já estávamos. Decepções pelo que Deus permite ou permitiu nas nossas vidas. Tanto em situações aqui como Jeremias teve, dele interceder. Você imagina, irmão, o profeta que fala do povo: olha, vocês vão ser levados cativos, vocês estão adorando a outros deuses, tem uma palavra de Deus. E aí quando acontecem algumas coisas, ele está intercedendo em favor do povo. Sabe por quê? Porque Jeremias não se alegrava com isso, irmão. Então ele sofria por ver o povo indo para um caminho de abismo, um caminho errado. E vão ter algumas intercessões, se não me engano 3 intercessões, que o Senhor vai diretamente rejeitar o profeta. E aí às vezes a gente se decepciona: poxa, eu orei e o Senhor não me atendeu. Amém ou não amém? Eu orei pela cura, mas o Senhor permitiu que essa pessoa morresse. Eu já dei testemunhos aqui, eu passei por isso. Eu sei como é. Decepções que estão servindo, decepções, preguiça, medo, escolhas carnais, todos os convites da nossa carne, quando uma palavra de Deus é direcionada a mim e você. Procura logo um refúgio em uma dessas coisas, para você colocar ali o seu coração. Ei, coloque o seu coração na palavra de Deus que tem te alcançado e tem te direcionado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que continua hoje, na noite de hoje, te alcançando. Então, nós podemos sim parar nisso. Mas olha só o que Deus está dizendo a Jeremias no verso 7. Acompanha comigo. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tem todos esses caminhos aí que a gente coloca como argumento. Deus está falando assim: para de falar que você não pode. Para de falar que você é uma criança, Jeremias. Para de falar que você não é capacitado. Por quê? Porque quem está falando para você quem você é em mim sou eu, o próprio Deus. Sou eu que estabeleço. E por que você está duvidando? E é por que você não dá o passo na direção que eu te dei? Então para com esses argumentos, Jeremias. Para de falar. Se você fosse uma criança e não fosse capaz, eu, o Criador de todas as coisas, não estaria enviando você. Sou eu. É a minha palavra sobre a sua vida. Para com esses argumentos. E ele vai falar sobre uma obediência absoluta. Eu vou repetir isso: uma obediência absoluta sobre tudo o que Deus falou. Olha aqui para mim. Não é parte do que Deus falou, é sobre tudo o que Ele falou a respeito de você. Não entregue pela metade. Não ande pela metade. É sobre tudo. É absoluto. É uma obediência absoluta. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, mas eu não tenho capacidade. Ah, mas Jeremias vai falar: e os que vão se levantar contra mim, Senhor, como que eu vou fazer? A resposta no verso 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você está temendo o quê? É a mesma que ele tinha falado lá para Moisés. E olha aqui, esse que é o mesmo ontem, hoje e sempre, é o mesmo que está falando para você na noite de hoje. Sobre você. É a sua história. E olha aqui para mim. A gente está pensando aí: poxa, se fulano tivesse aqui. Poxa, que bonita a história de Jeremias. Não, eu estou falando da sua história com o Senhor. É sobre você que eu estou falando. É sobre mim. É sobre nós. É a nossa história com Ele. Josué ficou assim na partida de Moisés. Vocês se lembram disso? A travessia do Jordão. Dúvidas, incertezas. Por quê? Porque
Moisés morreu. E agora será que... Imagina você, olha aqui para mim, irmão. Imagina você substituir Moisés. Entrar naquele lugar. Então, ele tinha as incertezas dele, os medos dele, as dúvidas dele. Aí, olha o que Deus diz, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Olha o que Deus fala para Josué no capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Abre aí para mim, Gabi. Josué, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Olha o que Deus vai falar para Josué. Ninguém te poderá resistir, Josué, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais, lhe diria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que você andar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Olha, em pouquinho tempo que nós estamos aqui, quantos grandes homens de Deus pensaram em não atender o chamado. E olhe também quantas respostas de Deus a esses homens. E talvez uma dessas respostas é a resposta de Deus para a sua vida hoje. Continua sendo as nossas respostas das nossas dúvidas, das nossas incertezas. Aí, olha só o que acontece com Josué, a partir, mesmo capítulo 1, Gabi, no verso 10, do verso 10 ao verso 16. Olha aqui para mim, eu quero que você preste muita atenção nisso. Nós estamos encerrando. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Deus, acima dessas incertezas, liberou uma resposta, uma palavra de confiança, de encorajamento a Josué. Amém ou não amém? Sim. Agora, olha o que acontece logo nos versos seguintes, versos 10 a 16. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuíres. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e o meio da tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vossos gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós passareis armados frente a vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra de vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então, presta atenção, então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Por que eu li tudo isso para você, irmão? Para dizer só uma coisa. Olha para mim. Uma coisa é a palavra e o chamado do Senhor te alcançar. Outra coisa é você se levantar na palavra que te alcançou. Vou repetir. Uma coisa é o que está acontecendo aqui agora com você. Uma palavra de Deus que te levanta, que te encoraja,
a viver propósito de Deus na sua vida. Outra coisa é ele se levantar e no meio do arraial e começar como Moisés: olha, nós vamos fazer isso, a direção é aquela, vai ser assim. Ei, eu quero profetizar aqui em nome de Jesus que você vai estar se levantando diante de palavras de Deus que é liberada na sua vida na noite de hoje, que da mesma forma que ele se levantou, você se levanta também a caminhos e direções a qual o Senhor designou a você, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Aproveita essa palavra de se levantar. Se levante aí, irmão, em nome de Jesus, também no seu espírito. Se levante aí também no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus que anima a nossa fé e nos coloca no lugar que Ele preparou desde o início para que nós tivéssemos. Versos 9 e verso 10, e nós vamos encerrar. Ele vai dizer: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Ele é aquele que ia falar da queda desse povo sendo humilhado, escravizado em Babilônia, mas é aquele também que iria falar que isso teria um fim, que eles seriam restaurados, que eles iriam voltar à sua terra, que eles iriam reconstruir o que foi destruído. Quando a palavra de Deus, chega a mim e a você, Deus está reconstruindo o que foi destruído. Deus está colocando alicerces de fé aonde nós não tínhamos mais coragem. Na verdade, aonde nós não tínhamos mais nem ânimo para isso. Deus está tornando claro o que Ele deseja com você. Quando Ele fala isso aqui no final, encerrando, Ele está tornando claro o que Ele queria com Jeremias. Ele está inspirando com palavras esse profeta e fazendo da história desse profeta uma inspiração para mim e para a sua história na noite de hoje. Para Jeremias, o chamado era esse. Para Jeremias, ele ia falar desse povo que iria sofrer, mas que seria restaurado. E para você, o que Deus falou contigo nesse momento? Sobre o que Ele falou com você, quem você é nele. Talvez seja difícil essa resposta, mas eu quero deixar um versículo final para você também como resposta. Romanos capítulo 8, verso 28 ao verso 30 vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Tem propósito de Deus na sua vida, amém ou não amém? Segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também os chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também o glorificou. Tem um chamado profundo de Deus que não dá mais para negar nessa comunhão. E se essa verdade é sobre a sua vida, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui.